O plantão terminou na metade da noite. Valéria Zavanella tirou o estetoscópio do pescoço, jogou-o no armário e fechou a porta com um leve rangido de metal. 13 horas em pé, 2 aplicações de soro, um curativo de emergência depois que o paciente da 6ª enfermaria tirou a bandagem sozinho e um fluxo interminável de pessoas com queixas que, na metade dos casos, se resolviam com um copo d'água e bom senso. Ela adorava aquele trabalho, mas agora só queria ir para casa, silêncio e um banho quente. Lera trocou de roupa, colocou calças jeans e uma blusa cinza, jogou a bolsa no ombro e saiu no corredor. O hospital a recebia com seu cheiro habitual, antisséptico. Um leve rastro adocicado de medicamentos. Em algum lugar distante repolho cozido da cantina no primeiro andar. Ela passou pela recepção da plantonista. Enya, que estava entrando, acenou com a cabeça e ela empurrou a pesada porta para a rua. O estacionamento em frente ao prédio estava quase vazio. Alguns carros de médicos que ficaram durante a noite, o desgastado Fiat Uno do enfermeiro Grisa, o farol da cancela piscando com uma lentidão preguiçosa. Lera foi em direção ao seu carro, um velho Honda verde escuro que ela comprou há 3 anos no crediário e ainda estava pagando. As chaves ela encontrou no bolso de imediato, o que já foi uma pequena vitória depois de um plantão como aquele. Ela quase passou direto. A carteira estava no pneu dianteiro do carro vizinho. Preta, de couro, obviamente cara não gasta, não suja, apenas deitada no asfalto, como se alguém a tivesse derrubado ao entrar no carro e não tivesse notado. Lera parou, olhou em volta, o estacionamento estava vazio, ninguém. Ela pegou. O couro era denso, macio, do tipo que vale mais do que seu salário semanal. A carteira era pesada. Ela ficou parada segurando-a na mão, sentindo um leve desconforto, como se tivesse pego algo alheio e agora não soubesse para onde olhar. Entregar na guarita. O guarda-Diogo poderia tê-la deixado consigo durante a noite e não se lembrar. Deixar no lugar, alguém pegaria, e não necessariamente com boas intenções. Lera era uma pessoa prática. Ela abriu a carteira. Havia algumas notas dentro, ela não contou, mas a quantia parecia significativa. Um cartão bancário e outro corporativo. E um cartão de visita espesso, fosco, com texto. Ela tirou com 2 dedos e aproximou da luz da lanterna. Arthur Severino Lera não entendeu o que estava acontecendo imediatamente. Apenas ficou parada olhando para aquelas 2 palavras impressas com uma fonte rigorosa. E algo dentro dela começou a se mover lentamente, como uma geleira tocada pelo primeiro calor. Depois ela entendeu, e não derrubou o cartão apenas porque seus dedos se fecharam mais forte. Ela tinha 10 anos quando ouviu aquele nome pela primeira vez. O orfanato número 8, na periferia de Riazan. Um longo corredor com paredes descascadas. Cheiro de cloro e sonhos alheios. Ela já estava lá há 2 anos. Levaram-na para o 8 depois que sua mãe perdeu os direitos. Arthur apareceu mais tarde, ele tinha 12 anos. Magro, taciturno, com um olhar direto que não combinava com o hábito do orfanato de olhar para baixo. Ele sabia ler como adulto, pegava livros na biblioteca e não devolvia até ler 2 vezes. Uma vez ele a defendeu, quando os meninos mais velhos pegaram seus desenhos, ele apenas ficou por perto e olhou para eles. Eles foram embora. Eles foram amigos por 1 ano e meio, para um orfanato, quase uma eternidade. Então, uma manhã, a cama dele estava vazia e a professora só disse: levaram-no. Onde? Ela não disse. Lera esperava uma carta que nunca chegou. Se passaram 18 anos. Ela estava parada no estacionamento do hospital e segurava o cartão de visita dele. No verso havia o endereço não de um escritório, mas aparentemente de uma casa. Rua das Acácias, 14. Lera conhecia aquele bairro, a parte norte da cidade. Ali construíam condomínios ainda nos anos 2000. Agora viviam ali pessoas que podiam pagar por isso, a julgar pela carteira aquela pessoa podia. Ela ficou muito tempo perto do carro. Poderia ligar para o número do cartão de visita, que também estava lá, dizer que encontrou, marcar um encontro em um lugar neutro. Isso seria sensato, seria simples. Mas ela olhou para o nome e percebeu que não conseguiria assim em 2 palavras por telefone. Porque ou era ele, e então era preciso ver o rosto, ou era apenas um homônimo, e então era preciso ter certeza. Lera guardou o cartão de volta, fechou a carteira e entrou no carro. Ela dirigiu por 20 minutos. A Rua das Acácias foi fácil de encontrar. O navegador a levou a uma travessa tranquila, onde casas se escondiam atrás de altos muros. O número 14 era de esquina. Uma cerca de pedra, portões de ferro forjado, atrás deles, uma casa de 2 andares com grandes janelas.
brilhando por dentro com uma luz quente. Em frente aos portões, um pequeno pátio no qual estavam 2 carros. Um deles, um sedã executivo escuro, parecia que tinha acabado de sair da vitrine da concessionária. Leira estacionou na beira da estrada e por alguns segundos apenas olhou para casa. Depois saiu. Um portão ao lado do portão, ela encontrou a campainha à direita, um pequeno botão com interfone. Apertou, silêncio. Depois, um clique. Sim, uma voz masculina um pouco cansada. Boa noite. Eu encontrei uma carteira no estacionamento. O endereço está no cartão de visita. A pausa foi curta. Estou indo. Passos. Leira ouviu-os através do interfone, antes que eles se calassem. Depois, o leve som de uma fechadura se abrindo e a porta da casa se abriu. Ele estava andando pelo caminho da casa até o portão. Ela o viu na luz da lanterna acima da entrada. Alto, de ombros largos, com uma camisa escura casual, com as mangas arregaçadas. Cabelos escuros, com as primeiras madeixas grisalhas nas têmporas. Ele andava com confiança, mas de alguma forma com dificuldade. Como uma pessoa que tem algo a carregar por dentro, ele abriu o portão e olhou para ela. Era o rosto dele. Envelhecido, traços grosseiros que o menino de 12 anos não tinha, maçãs do rosto, uma ruga entre as sobrancelhas, cansaço nos cantos dos olhos. Mas era o rosto dele. Ela o conhecia com a mesma precisão que conhecia suas próprias mãos. Leira entregou a carteira a ele, e naquele momento seus dedos se soltaram antes que ele pudesse pegar. A carteira caiu na soleira de pedra com um som abafado. Eles olharam para baixo. Desculpe, disse ela. A voz saiu uniforme, quase. Ele se abaixou, pegou, endireitou-se, olhou para ela com mais atenção. Tudo bem. Ele guardou a carteira no bolso. Eu estava procurando por ela há 1 hora. Pensei que tinha derrubado no carro e não procurei imediatamente. Obrigada por trazer. Está tudo no lugar. Eu não peguei, disse ela. Ela só queria devolver. Ele olhou para ela. Não estava examinando. Apenas olhava. Como olha uma pessoa que tenta lembrar de algo e não consegue. Você está com fome ou quer café? Ele perguntou. É o mínimo que posso fazer. Você viajou especialmente por toda a cidade. Ela deveria ter recusado dizer que estava tudo bem, desejar boa noite e ir embora, voltar para seu Honda, para sua vida, para o silêncio que ela planejava para aquela noite. Café, disse ela, se não for incômodo. Ele se afastou um pouco e abriu o portão mais largo. Arthur, ele se apresentou quando ela entrou no caminho. Leira, ela respondeu, e eles foram para casa. Ele sem saber de nada, ela sabendo de tudo, a casa por dentro era como ela imaginava, enquanto andava pelo caminho. Tetos altos, o espaço aberto do primeiro andar, onde a sala de estar fluía para a cozinha, sem divisórias extras. Móveis caros, mas sem ostentação. Madeira escura, pedra clara das bancadas, prateleiras ao longo de uma parede, densamente preenchidas e sem ordem decorativa. Os livros ficavam ali, como se fossem lidos, e não como se fossem colocados para exibição. Ela notou isso imediatamente. Arthur foi para a máquina de café profissional, embutida no armário da cozinha, obviamente não daquelas que se compra no supermercado em promoção. Express, americano, cappuccino. Ele perguntou, sem se virar. Americano, por favor, sem açúcar. Ela sentou em uma cadeira alta no balcão, olhou em volta mais uma vez. Sem fotos nas paredes, sem desenhos infantis na geladeira, sem vestígios de uma segunda pessoa na casa, nem uma bolsa feminina na entrada, nem um par de sapatos extra. A casa era bem cuidada e, ao mesmo tempo, um pouco solitária. Não abandonada, não, apenas muito silenciosa para um espaço tão grande. Arthur colocou uma caneca na frente dela, sentou-se do outro lado do balcão com seu express. Olhou para ela brevemente e um pouco cansado. Assim olha uma pessoa para quem a gentileza é dada com esforço, mas que mesmo assim a cumpre. Você trabalha naquele hospital? Ele perguntou. Na rua São Pedro? Sim. Enfermeira na enfermaria. Ele assentiu. Algo em seu rosto mudou por um segundo. Não muito, quase imperceptível, como se a palavra hospital tivesse tocado em algo que ele mantinha cuidadosamente escondido. Eu estive lá hoje, ele disse, fiz exames. A carteira aparentemente eu derrubei quando entrei no carro. Acontece, ela disse com calma. Especialmente quando os pensamentos não estão aqui, ele olhou para ela com mais atenção. Não com surpresa, mas com a atenção avaliativa que as pessoas que estão acostumadas a entender rapidamente o interlocutor têm.
Você está certa, ele disse simplesmente. Eles ficaram em silêncio. Desagitadamente e estranhamente, a pausa foi calma. Lera segurava a caneca com as duas mãos e pensava que ele estava sentado a 1,5 metros dela e não sabia de nada. Não sabia que ela o viu pela última vez em março de 2006, quando ele tinha 12 anos e ela 10, e ele estava comendo mingau no café da manhã e lendo um livro com uma capa verde. Não sabia que ela se lembrava disso com a clareza com que só se lembra do que termina. Você mora longe do hospital? Ele perguntou. 15 minutos, se não houver trânsito. Eu vou todos os dias, estou acostumada. E por que a terapia? Ele perguntou sem condescendência, apenas com interesse. Essa geralmente não é a escolha mais tranquila. Lera sorriu um pouco, porque na terapia as pessoas ainda conversam. Na cirurgia elas já estão em silêncio, ou ainda estão em silêncio. E para mim é importante quando uma pessoa fala. Às vezes é mais importante ouvir do que fazer uma injeção. Arthur olhou para ela com aquela expressão que ela não decifrou imediatamente. Então ele entendeu algo para si mesmo e assentiu lentamente, como se estivesse colocando o que foi dito na prateleira. Boa resposta, ele disse. Não preparada. Eu não estava me preparando para a conversa. Eu só fui devolver a carteira. Ele sorriu levemente. A primeira vez em toda a noite, e o sorriso dele era exatamente como Lera se lembrava. Um lado da boca um pouco maior que o outro. O lado direito. Ela se lembrava disso. Tão precisamente quanto se lembrava da capa verde do livro. A maioria das pessoas teria deixado na polícia ou na recepção, ele disse. Ou nem se importariam. Eu não sou a maioria das pessoas, disse ela. E havia seu dinheiro. Dinheiro alheio não me interessa. Arthur colocou a xícara vazia no balcão. Olhou para ela novamente e desta vez um pouco mais. Exatamente como se olha quando algo familiar pisca na periferia da memória, mas não tem tempo de se concretizar. Você me parece familiar, ele disse lentamente. Eu não consigo entender por que nos encontramos antes. Em Lera, algo se contraiu por dentro rapidamente e silenciosamente. O hospital é grande, ela disse. Talvez eu tenha feito sua coleta de sangue ou preenchido documentos? Muitos pacientes. Ele pensou por um segundo e concordou. Talvez, mas o olhar dele permaneceu o mesmo, um pouco pensativo, um pouco cauteloso, como uma pessoa que não está acostumada a cometer erros em tais sensações. Lera terminou o café. Era hora de ir. Ela entendeu isso. Sentar-se ali por mais tempo era perigoso. Não no sentido em que é perigoso fisicamente, mas no sentido em que é perigoso permitir-se aquilo para o qual você não está pronto. Ela não estava pronta. Ela ainda não sabia o que queria daquele encontro. E se queria alguma coisa além de apenas se certificar. Cumpriu. Era ele. Obrigada pelo café, ela disse, e levantou-se da cadeira. Preciso ir. Arthur também se levantou, levou-a para a saída sem pressa, informalmente, apenas caminhou ao lado. Parou na porta. Qual é o seu nome completo? Ele perguntou. Lera, é Valéria? Sim, Valéria. Ele pronunciou o nome como se pronunciasse uma palavra que estivesse verificando. Obrigada. Sério, havia um cartão que não poderia ser recuperado rapidamente e documentos que eu não gostaria de procurar novamente. Tudo bem, ela disse. Ele abriu a porta. O ar da noite estava fresco. Se precisar de algo, o número está no cartão de visita, ele disse. Não como uma frase de dever. Se precisar de algo, Lera assentiu e foi pelo caminho até o portão. Ela ouviu-o em pé na porta e olhando para ela. Discretamente, apenas olhando. Ela não se virou. Entrou no carro, fechou a porta, colocou as mãos no volante e ficou sentada por 1 minuto. Naqueles 90 minutos, ela descobriu o seguinte. Ele mora sozinho. Ele foi ao hospital dela para fazer exames. Ele está esperando por alguns resultados, o que o deixa desconfortável. Ele tem livros na prateleira que são lidos e não colocados para beleza. E ele se lembra de rostos humanos, mesmo quando não consegue explicar de onde vem essa familiaridade. Ele quase a reconheceu, quase 18 anos é muito. Ela mudou tanto quanto ele. A menina com tranças e olhos muito grandes para o rosto tornou-se uma mulher com um corte de cabelo curto e o hábito de manter a postura reta, porque no hospital não se pode curvar. As costas não aguentam. Lera deu partida no carro. Ela ainda não sabia o que faria a seguir, mas ela sabia de uma coisa. Simplesmente ir embora e esquecer não daria certo. Não porque ela não sabe deixar ir, mas porque ela já fez isso por 18 anos. E aparentemente não totalmente. No dia seguinte, Lera trabalhou no período da manhã. Plantão das 8 às 2. Ritmo habitual. Ronda, procedimento. Documentação de novo. Ronda. Ela
Fazia tudo o que tinha que fazer, e fazia bem, porque não sabia fazer de outra forma. Mas em algum lugar em segundo plano, um pensamento girava silenciosamente e persistentemente. Ela estava pensando nos exames. Não nele, ou melhor, não apenas nele. Exatamente nos exames. Ele disse isso de passagem, sem pressão, como se fala de algo que já foi considerado de todos os ângulos e agora apenas está pesado. Fazendo exames. O cansaço em sua voz não era da noite tardia. Ela ouvia pessoas assim todos os dias e sabia distinguir. Era outro cansaço, aquele que aparece quando uma pessoa espera por resultados e teme que sejam exatamente aqueles que ela teme. No intervalo do almoço, ela foi até Natália da recepção. Elas se conheciam há muito tempo. Não eram amigas, mas daquelas pessoas com quem você pode falar diretamente. Nath, ontem tivemos um paciente, Arthur Severino. Você não se lembra? Para que especialidade ele estava indo? Natália olhou para ela por cima dos óculos. Lera, você sabe que eu não posso assim. Eu não peço a ficha. Apenas diga a especialidade. Natália hesitou por um segundo, depois suspirou e se virou para o monitor. Oncologia. Primeira consulta. Encaminhamento do clínico geral. Biópsia na semana passada. Ontem veio saber, os resultados ainda não estão prontos. Mandou esperar até o fim da semana. Lera assentiu. Obrigada. Esse é seu paciente? Natália perguntou. Não, disse Lera. Apenas um conhecido. Ela saiu no corredor e parou perto da janela. Biópsia, oncologia. Resultados no final da semana. Tudo se encaixou. E o cansaço em sua voz. E como ele pronunciou a palavra exames, e como ele estava sentado na cozinha com as costas retas, mas com o olhar de uma pessoa que está segurando algo pesado e não vai mostrar. Ela não tinha o direito de saber disso. Ela não era sua médica, não era sua conhecida oficialmente. Ela era uma mulher que devolveu a carteira e tomou café. Mas ela sabia, e isso mudou alguma coisa. Na sexta-feira à noite, 3 dias após o primeiro encontro, Lera ligou para o número do cartão de visita. Ele atendeu no segundo toque. Alô, Arthur, é Valéria. Eu devolvi sua carteira na segunda-feira. Uma breve pausa. Eu me lembro de você, ele disse. Boa noite. Boa noite. Estou ligando por um motivo um pouco estranho. Ela falou calmamente, porque decidiu de antemão o que diria. Sou enfermeira na enfermaria e tenho um médico conhecido no departamento de oncologia. Se você precisar de uma consulta antes de obter os resultados não oficial, apenas conversar com uma pessoa que entenda, posso marcar. O silêncio foi mais longo do que após a primeira réplica. Como você sabe sobre oncologia? Ele perguntou, não abruptamente, mas com certeza. Você mesmo disse que fez exames no nosso hospital? Ela respondeu com calma, e eu trabalho lá. Não é difícil somar. Isso não era totalmente verdade e não totalmente mentira. Ele pensou. Ela ouviu a respiração dele no telefone. Obrigado pela oferta, ele disse finalmente. Eu estou bem? Tudo bem, disse ela. Então, se precisar, ligue. Você mesmo me disse isso na segunda-feira. Ele sorriu baixinho. Ela ouviu, ele disse. Você é inesperadamente uma pessoa direta, Valéria. No trabalho, essa é uma qualidade útil. E não só no trabalho, eu acho. Eles conversaram um pouco sobre nada em especial, sobre o trabalho, sobre como é difícil esperar por quaisquer resultados médicos. Ele falou brevemente, mas não de forma distante. Depois de 20 minutos, eles se despediram. Lera colocou o telefone na mesa e sentou-se quieta. O contato foi restabelecido. Agora, ela existia em seu telefone não como uma mulher casual do estacionamento, mas como uma pessoa para quem se pode ligar. No sábado, ele ligou sozinho. 12:30, Valéria, bom dia. Você trabalha hoje? Não, folga. Então, se não se importar, há uma cafeteria na orla do rio, na cidade. Eu gostaria de te oferecer um café da manhã normal. Não um café caseiro às 11 da noite depois do plantão. Ela riu baixinho e parecia um pouco inesperadamente para si mesma. Que horas? 1 hora, se for conveniente. A cafeteria do rio era um daqueles lugares onde Lera não ia antes. Não porque não soubesse, mas porque com o salário de enfermeira, esses lugares não se encaixavam na rota habitual. Janelas grandes, mesas de madeira, música suave. Arthur já estava lá quando ela chegou, sentado perto da janela com o telefone, mas o tirou imediatamente quando a viu. Ele se levantou. Esse foi um gesto de outra época, não encenado, apenas assim como ele aparentemente foi criado. Ou como ele se criou. Fico feliz que tenha vindo, ele disse. Fico feliz por ter sido convidada. Eles se sentaram.
O garçom trouxe o cardápio. Arthur pediu sem olhar. Visivelmente já esteve lá antes. Le rat pediu café e un croissant. Ele pediu a mesma coisa e ovos mexidos. Você mora nesta área? Ela perguntou. Perto. Ele hesitou. Eu, em geral, não saio muito ultimamente. Trabalho em casa quando posso. Esse não é o melhor regime, mas as coisas estão assim agora. O que você faz? Construção civil, construção particular, imóveis comerciais. Ele disse isso sem orgulho, apenas como um fato. Começou do zero há cerca de 15 anos. Lera ouviu e pensou que há cerca de 15 anos ele tinha por volta de 25 anos. Isso significa depois do orfanato, e ele foi retirado do orfanato quando tinha 12 anos. Ou seja, ele foi para pais adotivos. Se passaram cerca de 13 anos até o início do negócio. O que aconteceu naqueles 13 anos, ela não sabia. E você? Ele perguntou. Por que medicina? Demora muito para explicar, disse ela. Temos tempo, ele respondeu simplesmente. Lera olhou para ele. Ele a olhava calmamente, sem pressão. Apenas esperava. Ela também se lembrava disso nele. A capacidade de esperar sem pressa. Eu cresci em circunstâncias não muito simples, ela disse com cautela. Quando criança, uma vez pessoas de jaleco branco me ajudaram, quando ninguém mais ajudou. Provavelmente daí, ele assentiu lentamente. Não perguntou nada extra. Essa é uma razão importante, ele disse. E você, por que construção? Arthur olhou para a janela por um segundo. Depois voltou seu olhar para ela. Porque em algum momento eu precisava construir algo, ele disse. No sentido literal, criar algo que fique de pé, que não desapareça. Ele hesitou um pouco. Soa banal. Não, disse Lera. Não soa. Eles ficaram na cafeteria por quase 2 horas. Eles falaram com cautela, como falam as pessoas que sentem que sob a superfície da conversa há algo mais, mas não têm pressa em ir para lá. Ele não disse nada sobre os resultados. Ela não perguntou. Quando eles se separaram na saída, ele disse: Posso te ligar na semana que vem? Pode, ela disse. Ela caminhou para o carro e pensou. Mais um pouco, mais um encontro, talvez 2. Que ele mesmo chegue a isso, que a memória faça o seu trabalho sem dicas. Ela sabia esperar, 18 anos, uma boa escola de paciência. Na segunda-feira de manhã, quando Lera entrou no plantão, o telefone ficou em silêncio. Na terça-feira também. Ela não ligou, estava esperando. Entendia que no final da semana ele deveria receber os resultados da biópsia, e essa espera agora era mais importante para ele do que qualquer telefonema e conversa na cafeteria. Ela trabalhava, fazia curativos, aplicava soros, acalmava os parentes no corredor. Essa era uma parte separada do trabalho, sobre a qual nada está escrito no diploma, mas sem a qual nenhum dia é completo. Na quarta-feira de manhã, um homem de cerca de 60 anos chegou com suspeita de infarto. Então descobriu-se que não era infarto, apenas pânico. Mas não havia tempo para pensar em mais nada por 2 horas. Na quinta-feira, ela ministrou a prática com estudantes de enfermagem que vinham para estágio uma vez por semana. 3 deles tiveram que aprender a dar injeções intramusculares em um manequim, sem assustar. Luz completamente com a profissão. Na sexta-feira, às 12h30, chegou uma mensagem. Valéria, recebi os resultados hoje. Se não estiver ocupada à noite, gostaria de te ver. Arthur. Lera leu na sala dos residentes, em frente à janela com chá sem beber. O plantão terminava às 2. Ela escreveu de volta. Saio às 2. Que horas? 6 da tarde. No mesmo lugar, no Rio, estarei lá. Ela guardou o telefone e voltou ao trabalho. Até às 2, ela teve que finalizar a documentação de 4 pacientes e entregar o plantão ao Shana, que sempre chegava 10 minutos antes e sempre exigia uma recontagem verbal, mesmo que tudo estivesse escrito. Na cafeteria, ele já estava sentado no mesmo lugar, perto da janela, mas parecia diferente do sábado. Não pior, apenas diferente. Algo nele era diferente. A tensão que ela sentia nele desde o primeiro encontro, densa, profunda, como em uma pessoa que está segurando um grande peso por muito tempo, essa tensão não desapareceu, mas mudou de forma. Ele se levantou quando ela se aproximou. O gesto é o mesmo. Ela sentou-se em frente. Como você está? Ela perguntou diretamente. Arthur olhou para ela. Hesitou por um segundo. O câncer não foi confirmado, ele disse. Lera não respondeu imediatamente. Ela olhou para ele e sentiu como algo por dentro estava se soltando lentamente.
Algo que, pelo visto, ela segurou a semana inteira, sem se permitir pensar nisso. O que exatamente? Ela perguntou. O hábito de enfermeira de esclarecer uma formação benigna. Um cisto no gânglio linfático requer observação, mas não tratamento de emergência. Ele disse isso calmamente, como uma pessoa que repete aquelas palavras para si mesma há várias horas, e elas começaram a se assentar. 3 semanas. Eu pensei que poderia ser linfoma. 3 semanas? É muito tempo, ela disse em voz baixa. Sim, ele concordou. Demorou. Trouxeram o café. Ele pegou a xícara, mas não bebeu. Segurou-a nas mãos, como se segura algo quente apenas pelo calor. Sabe de uma coisa? É estranho, ele disse de repente. Eu pensei em muitas coisas durante todo esse tempo. Sobre negócios, sobre o que eu não fiz. Sobre as pessoas que precisavam ser ligadas, mas eu não liguei. Ele olhou para a xícara e depois pensou que eu não tinha ninguém para conversar sobre isso. Ninguém, na verdade. Há parceiros de negócios, há pessoas que se consideram amigas. Mas sentar e dizer: eu tenho medo, eu estou mal, eu não sei o que vai acontecer. Ninguém. Lera estava ouvindo, sem interromper. Eu liguei para você, ele continuou. Para uma mulher que eu conheço há 4 dias e que me devolveu a carteira. Ele sorriu baixinho, sem alegria. Isso diz alguma coisa? Que às vezes é mais fácil falar com uma pessoa diante da qual você não precisa manter as aparências, ela disse. Porque ela ainda não tem nada para esperar de você. Arthur olhou para ela com atenção. Você formulou isso com muita precisão. Eu converso todos os dias com pessoas que estão com medo, ela disse. Simplesmente. Você começa a entender como isso funciona. Ele assentiu, hesitou um pouco. Posso te perguntar algo, pessoal? Ele disse. Pergunte. Você mesmo já teve medo de verdade? Não pelos pacientes, por mim. Lera pensou. Não para mostrar, na verdade. Sim, ela disse. Há muito tempo. Por muito tempo eu temi que o passado fosse algo que não pudesse ser consertado. Que se algo fosse perdido, seria perdido para sempre. Ela hesitou por um segundo, então parou de pensar assim. O que mudou? Eu entendi que às vezes o que se perde volta, só que não imediatamente e não na forma que você espera. Ele olhou para ela da maneira que já olhou várias vezes, com aquela sensação de reconhecimento que de alguma forma não conseguiu se concretizar. Lera sustentou o olhar, não desviou os olhos. Você novamente me lembra alguém, ele disse lentamente. Eu não entendo quem. Começou desde o primeiro encontro, talvez apenas um rosto semelhante a alguém conhecido. Ela disse, não. Ele balançou a cabeça. Não é sobre o rosto, é outra coisa. Algo na forma como você fala, como você fica em silêncio. Lera sorriu um pouco e pegou a caneca. Conte-me sobre as 3 semanas, ela disse, afastando a conversa com gentileza. Não sobre o diagnóstico, sobre como você viveu nessas 3 semanas. O que você fez? Arthur recostou-se no encosto da cadeira, olhou para a janela, depois voltou para ela. Trabalhei muito como sempre. Essa é a minha forma de não pensar. Peguei 2 novos projetos, embora não precisasse. Reli alguns livros que li há muito tempo. Cozinhei sozinho. Eu sempre cozinho sozinho quando estou nervoso. Ele hesitou um pouco e pensou na infância. É estranho, não é? Quando você tem medo pela sua vida, você pensa no começo. Não é estranho, disse Lera em voz baixa. É muito compreensível. Eu não cresci em família, ele disse de repente. Simplesmente sem preâmbulos. Eu fiquei em um orfanato até os 12 anos. Depois, fui morar com pais adotivos. Boas pessoas, sou grato a eles, mas o orfanato é o que fica. Foi sobre isso que eu estava pensando. Sobre aquela época, Lera colocou a xícara na mesa. Com cuidado, para não te lintar. E o que você se lembrava? Ela perguntou. Diferentes coisas. Ele falou lentamente, como se estivesse levantando algo do fundo. Havia uma menina, 2 anos mais nova do que eu. Nós éramos amigos. Eu a defendi algumas vezes, não de nada sério, apenas como acontece nesses lugares. Ela desenhava o tempo todo. Ela sempre tinha um lápis. Quando me levaram, eu não tive tempo de me despedir. Ele falou mais lento, como se estivesse levantando algo do fundo. Nós éramos amigos. Eu a defendi algumas vezes, não de nada sério, apenas como acontece nesses lugares. Ela desenhava o tempo todo. Ela sempre tinha um lápis. Quando me levaram, eu não tive tempo de me despedir. Lera olhou para as mãos dela na mesa. Provavelmente ela entendeu. Ela disse em voz baixa.
Depois de um tempo, ele olhou para ela. Você fala como se soubesse. Eu só sei como as crianças nesses lugares entendem algumas coisas, ela disse com calma, mais rápido do que parece aos adultos. Arthur assentiu e desviou o olhar. Ele não entendeu. Ele ainda não entendeu, mas ele já estava falando sobre isso. Ele já havia tirado isso do lugar onde o guardou por 18 anos. Eles ficaram mais 1 hora. Quando eles se separaram, ele segurou a mão dela na sua por 1 segundo mais do que a despedida habitual exigia. Obrigado por ter vindo, ele disse. Fico feliz que tudo não tenha sido tão assustador, ela respondeu. Ela caminhou para o carro e pensou que ele se lembrava dela. Não sabia que se lembrava dela, mas se lembrava. A menina com o lápis. Isso significa que ela não era insignificante. Isso significa que por 18 anos ela não foi a única a se lembrar. Capítulo 5. O que não se conta imediatamente. Nas 2 semanas seguintes, eles se encontraram com frequência. Não todos os dias, mas o suficiente para que deixasse de ser casual. A primeira vez na quarta-feira, 5 dias após a cafeteria do Rio. Arthur ligou sozinho no meio da tarde, quando ela já estava em casa depois do plantão. Perguntou, sem longas premissas, se ela teria tempo no dia seguinte depois do trabalho. Ela disse, tenho. Ele se ofereceu para passear pela orla, não muito longe de seu escritório. Ela concordou. Eles caminharam por cerca de 2 horas. Eles conversaram desta vez mais levemente do que nos primeiros encontros. Algo nele relaxou depois dos resultados da biópsia. Não totalmente, não completamente, mas o suficiente para que ele começasse a falar não apenas em frases curtas, mas também em detalhes, com pausas que não eram proteção, mas apenas um pensamento em voz alta. Ele contou sobre o trabalho, não com números, mas com histórias. Sobre como seu primeiro projeto foi um pequeno depósito na periferia que ele construiu com 3 trabalhadores e quase sem dinheiro, porque o banco recusou o crédito 2 vezes. Sobre como certa noite parte do telhado desabou devido a um erro nos cálculos, e ele estava lá no escuro e pensou que era isso, não deu certo, mas depois pegou uma folha de papel e recalculou tudo de novo. Lera ouviu e pensou que nessas histórias havia algo muito característico dele. Essa forma de não parar diante do que desmoronou, mas de recalcular tudo de novo. O menino de 12 anos no orfanato fez exatamente a mesma coisa. Você nunca quis desistir? Ela perguntou. Quis, ele disse sem hesitar várias vezes, mas eu não sei desistir do que investi. Isso é provavelmente uma desvantagem. Ou uma vantagem, ela disse. Ele olhou para ela de lado. Depende do que você está investindo. Ela assentiu. Essa foi uma resposta inteligente. Ele geralmente falava de forma inteligente, não demonstrativa, mas exatamente como pensa uma pessoa que está acostumada a calcular cada passo. No caminho de volta, quando eles estavam perto do carro dela, ele de repente perguntou, você disse que cresceu em circunstâncias difíceis. Você não quer contar? Lera olhou para ele. Aqui está ele, não hoje, ela disse. Mas eu vou contar, eu prometo. Ele aceitou isso sem objeções. A segunda vez no domingo, ele a convidou para almoçar em sua casa. Não jantar, almoçar exatamente ao meio-dia. Foi diferente do café da noite. Luz do dia, outra iluminação, outro ritmo. A casa, sob a luz do dia, parecia diferente, mais quente e, ao mesmo tempo, ainda mais notável em seu vazio habitável. Muito espaço para uma pessoa. Ele cozinhou. Ela já sabia disso. Ele falou sobre isso. Massa com legumes, salada, pão. Simples e bom. Eles comeram em uma mesa grande, obviamente projetada para mais de 2 pessoas, e conversaram sobre o que estavam lendo. Houve muito em comum. Ela gostava de prosa documental e literatura russa contemporânea. Ele lia tudo sem sistema, mas com avidez. Ele pegava um livro e não o deixava até terminar de ler. Ela sabia disso desde o orfanato. E era estranho e ao mesmo tempo preciso ver isso nele agora, adulto, realizado em uma casa cara, com prateleiras ao longo da parede. Você nunca teve a sensação de que um livro mudou algo importante? Ele perguntou, quando eles já estavam tomando café. Teve um, disse Lera. Eu li aos 13 anos, O Pequeno Príncipe. Eu sei que é banal. Nada banal, ele disse seriamente. O que exatamente? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, ela disse. Eu não entendi isso então como entendo agora. Naquela época, eu pensei que fosse sobre amor. Agora eu acho que é sobre qualquer conexão entre as pessoas. Sobre o fato de que você não pode simplesmente ir embora e acreditar que a pessoa não existe mais. Arthur olhou para ela, ficou em silêncio por alguns segundos.
Eu li esse livro, ele disse lentamente. Há muito tempo, ainda na infância. Eu tinha uns 12 anos, eu acho. Lera não respondeu, apenas assentiu. Ele não notou nada em seu rosto ou notou, mas não conseguiu ler. A propósito, ele disse: Você prometeu falar sobre si mesma, sobre as circunstâncias difíceis. Ela colocou a xícara. Tudo bem, ela disse. Eu vou contar. E contou não tudo, mas muito. Contou sobre a mãe, de quem quase não se lembra, apenas o cheiro de cigarros baratos e como ela podia não voltar para casa por 2 dias. Contou sobre como, aos 8 anos, ela foi levada pelos serviços de proteção à infância e levada para um orfanato. Não mencionou o número, não mencionou a cidade. Apenas um orfanato, camas estatais, cheiro de cloro, comida conforme a programação e a sensação de que você pertence ao Estado, não a uma pessoa. Contou sobre como, aos 16 anos, foi liberada com uma pequena quantia em dinheiro, uma direção para um dormitório e a sensação de que o mundo inteiro já havia começado sem você. Como ela entrou no colégio de medicina, porque era grátis e dava uma especialidade. Como ela trabalhou ao mesmo tempo como faxineira, depois como enfermeira no mesmo hospital onde agora é enfermeira, como alugou um quarto com outras 2 meninas por 5 anos, até que pudesse pagar um apartamento estúdio. Arthur ouviu, não interrompeu, não fez a cara que Lera não suportava, simpatizante com um ligeiro horror e desconforto. Ele ouviu de forma uniforme, como ouve o que é respeitado. Quando ela se calou, ele disse: Você fez tudo sozinha. Sim, disse ela, isso não é pouco. Eu sei, ela disse. Eu não estou reclamando, só estou contando. Ele assentiu, hesitou. Eu também tive algo parecido, ele disse. Orfanato até os 12, depois família adotiva. Eles eram boas pessoas, é verdade. Mas eu sempre senti que eu era um convidado ali, não um filho. Um convidado a quem se dava boas-vindas, mas que ainda era um convidado, ele falou sem amargura, apenas constatou. Aos 18 anos, ele foi embora. Alugou um canto, trabalhou na construção como servente, depois como operário, depois como mestre de obras, depois abriu o seu. Você não estudou? Por correspondência, faculdade de construção. 5 anos enquanto trabalhava. Ele sorriu um pouco. Não foram os 5 anos mais fáceis, mas você não desistiu. Eu já disse, eu não sei desistir. Eles ficaram em silêncio. Esse silêncio era diferente do anterior, não uma pausa na conversa, mas algo denso e quente. Como acontece quando 2 pessoas entendem ao mesmo tempo que disseram uma outra mais do que geralmente se diz a pessoas desconhecidas. Arthur, ela disse, de repente. Você disse que estava pensando na infância enquanto esperava os resultados. E a menina que desenhava? Você se lembra do nome dela? Ele olhou para ela, franziu a testa um pouco, não de irritação, mas de esforço da memória. Lera, ele disse lentamente. Lera olhou para ele e não disse nada. Esperou. Ele olhou para ela. Algo começou a se mover em seu olhar lentamente, como um entendimento que temia ser verdade, porque se fosse verdade seria muito de uma vez. Valéria, como você, ele repetiu, bem baixinho. Ela não assentiu, nem balançou a cabeça. Apenas olhou para ele. Não, ele disse, isso é impossível. Por quê? Ela perguntou calmamente. Ele levantou-se da mesa, foi até a janela. Ficou um pouco, voltou, sentou-se, olhou para ela como se olha para algo que não cabe imediatamente. Você, ele disse, pela primeira vez no tratamento íntimo. É você. Lera tirou o telefone da bolsa, abriu a pasta com fotos. Ela guardava ali uma foto digitalizada há alguns anos, em preto e branco, um pouco borrada, uma foto de grupo de crianças do orfanato em algum evento. Ela encontrou-a por acaso no arquivo da instituição quando solicitou documentos. Ela colocou o telefone na mesa com a tela para cima. Ele olhou para a foto. Por muito tempo, muito tempo. Na foto havia 2 pessoas, um pouco afastadas das outras. Um menino magro com um olhar direto e uma menina com um lápis na mão. Ele olhou para a foto por muito tempo. Lera não tinha pressa. Ela sentou-se em frente e ouviu o silêncio da casa. A geladeira está zumbindo na cozinha. Em algum lugar na rua passou um carro. Os relógios na parede contam os segundos com uma paciência mecânica silenciosa. Arthur não levantou o olhar. Ele segurou o telefone nas mãos, com as 2 mãos, como se estivesse segurando algo frágil, e olhou para a pequena foto em preto e branco. Lera viu as mandíbulas se movendo em suas bochechas. 1 vez, 2 vezes. Então ele expirou lentamente, quase sem som.
e só então levantou os olhos. Ele olhou para ela de forma diferente, não como olhou nas últimas 2 semanas, com interesse, com um leve reconhecimento que não conseguia se concretizar. Agora isso se concretizou, e em seu olhar havia tanta coisa ao mesmo tempo que ela não tentou dividi-la em prateleiras. Quanto tempo você sabia? Ele perguntou. Desde a primeira noite, ela disse. Quando você abriu o portão, ele assentiu lentamente. Colocou o telefone na mesa com a tela para baixo. Levantou-se, foi até a janela de novo. Ela já havia notado esse seu hábito de andar quando algo por dentro exige movimento. Ficou de costas para ela, depois se virou. Por que você não disse imediatamente? A pergunta foi feita sem acusação. Apenas uma pergunta, porque eu não sabia se você era a pessoa que eu pensava que você era. Ela disse. Poderia haver coincidência de nome. A aparência muda em 18 anos. Eu precisava ter certeza. E quando eu tive certeza, na mesma noite ela admitiu. Quando você abriu a porta, ele olhou para ela. Então, por que você não disse depois? No próximo encontro. No terceiro, Leira hesitou. Essa foi uma pergunta honesta e ela merecia uma resposta honesta. Porque você estava esperando os resultados da biópsia, ela disse. Não era a hora para histórias da infância. E porque eu queria que você mesmo, que viesse de você e não de mim. Arthur olhou para ela por alguns segundos, então algo mudou em seu rosto. A concentração rígida diminuiu um pouco. Você sempre pensa assim? Ele perguntou. Antes de fazer alguma coisa, eu tento, ela disse. Ele voltou para a mesa, sentou-se, mas não em seu lugar em frente, mas na mesa ao lado dela, virando-a para olhar diretamente. Isso também foi diferente do que antes. Mais perto, você se lembra de como me levaram? Ele perguntou. Sim, eu não me lembro do seu rosto naquela manhã. Eu realmente não me lembro daquela manhã. Eu me lembro que era cedo, que me disseram para arrumar minhas coisas, que eu não entendi no começo, que era para sempre. Eu pensei que fosse para uma verificação ou para um médico, e então já estávamos no carro. Eu acordei quando você já estava indo embora, disse Lera. Eu ouvi passos no corredor. Saí. Mas você já não estava. A professora Zenaide Pavlovna disse que te levaram para uma família. Zenaide Pavlovna lhe repetiu. Eu me lembro dela. Muito rigorosa, concordou Leira. Eles ficaram em silêncio. Esse silêncio já era completamente diferente. Nem embaraçoso, nem pesado, mas sim como o que o ar é depois de uma tempestade, quando tudo já aconteceu e você pode simplesmente respirar. Conte-me sobre aquela época, disse Arthur. Depois que eu fui embora. Você ficou muito tempo lá? Até os 16? Disse ela. 8 anos no total. Os primeiros 2 anos depois de você foram difíceis. Depois me acostumei, no sentido em que você geralmente se acostuma com esses lugares. Houve outras crianças com quem você poderia conversar, mas não havia mais ninguém como você. O que você quer dizer com tal? Lera olhou para ele diretamente. Você não me ensinou a ser conveniente, ela disse. A maioria lá ensinava exatamente isso. Não se destacar, não exigir, não esperar. Você nunca disse isso. Você dizia, leia, pense, mantenha a postura reta. Arthur baixou o olhar por um segundo, depois o levantou. Eu tinha 12 anos, ele disse em voz baixa. Eu mesmo não sabia de nada. Você sabia o principal, disse ela. Ele não respondeu. Mas ela viu que isso chegou até ele não como palavras bonitas, mas de verdade. Depois do orfanato, ele começou. Nos primeiros anos, eu tentei encontrar informações. Sobre outras crianças de lá, solicitei no arquivo. Me disseram que os dados foram fechados até que as pessoas completassem 18 anos. Depois solicitei novamente, mais tarde. Me deram uma lista de alunos que saíram sem endereço. Eu também procurei, disse Lera. Há 2 anos, solicitei o arquivo da instituição. Recebi informações gerais. Encontrei esta foto. Ele olhou para o telefone na mesa. Posso? Ele perguntou. Ela assentiu. Ele pegou o telefone, abriu a foto novamente, olhou por muito tempo, mas agora de forma diferente. Não com o choque da primeira vez, quieto, como se olha para algo que foi encontrado após uma longa busca. Eu pareço tão sério ali, ele disse. Você sempre foi sério e você é tão pequena. Eu tinha 10 anos. Ele sorriu de verdade, sem o cansaço que vivia em seu sorriso na semana passada. Leira viu nesse sorriso algo distante e ao mesmo tempo muito próximo. Adolescente. O que não foi a lugar nenhum em 18 anos, apenas se escondeu profundamente. Você desenhava o tempo todo, ele disse. Eu me lembro, você tinha um pedaço de lápis e você desenhava em todo lugar. Nas margens dos cadernos, no papel de bala.
Uma vez encontrei um desenho na janela, uma árvore com folhas muito detalhadas. Você desenhou? Eu não me lembro, admitiu Lera. Talvez. Eu desenhava muito. Você desenha agora? Não. Parei em algum momento. Não tinha tempo. Depois não tinha o hábito. Uma pena, provavelmente. Uma pena, ele concordou. Eles ficaram em silêncio novamente. Do lado de fora, escureceu imperceptivelmente. Enquanto eles conversavam, a luz mudou, e agora apenas a lâmpada sobre a mesa brilhava na casa, quente e silenciosa. Leira, ele disse. Pela primeira vez, esse nome em seus lábios soou não como uma referência a uma mulher pouco familiar, mas de outra forma, como se o nome tivesse voltado ao lugar de onde veio. Você ficou com raiva de mim? Por eu ter ido embora sem me despedir, ela pensou honestamente. Na infância, sim, ela disse por muito tempo. Então eu entendi que você não escolheu, que você simplesmente foi levado e você não pôde fazer nada. Então a raiva foi embora. Sobrou outra coisa. O quê? A pergunta. Ela disse. Você está bem? Arthur olhou para ela. Algo nele se moveu. As coisas se movem assim, que estão paradas há muito tempo fora do lugar. Ele levantou-se, foi até ela não se afastou e abraçou-a, simplesmente sem palavras, sem explicações. Forte e longo, como se abraça uma pessoa que se perdeu há muito tempo e não se espera encontrar. Lera não imediatamente, mas abraçou-o em resposta e sentiu como algo estava indo embora, que ela carregou por 18 anos. Não pesado, mas constante. Como algo que finalmente encontrou um lugar. Eles ficaram ali por tanto tempo. Os relógios na parede contavam o tempo silenciosamente. Do lado de fora, a rua estava barulhenta, a casa estava quente. Quando ele a soltou, ele não foi muito longe. Ficou por perto e olhou para ela de forma diferente. Como para uma pessoa que você conhece. Você realmente conhece. Fique mais um pouco, ele disse. Ainda não contamos tudo um ao outro. Eu sei, ela disse. Eu fico, eles conversaram até a meia-noite. Arthur fez chá num café, desta vez exatamente chá forte, em canecas grandes, e eles se mudaram da mesa para o sofá na sala de estar. Não de propósito, apenas aconteceu. Ele trouxe as canecas, ela já estava lá, ele sentou-se ao lado, e a distância entre eles era diferente daquela na mesa. Mais perto, mais natural. Conte-me sobre a família adotiva, disse Lera. Você disse que eles eram boas pessoas, mas boas é uma palavra grande que não explica muito. Arthur pensou, segurando a xícara com as duas mãos. Dona Galina Nikolaevna e Vítor Stepanovich, ela disse. Eles tinham por volta de 45 anos na época. Eles não tiveram filhos próprios ou não conseguiram, eu não perguntei. Eles moravam em Tula, casa particular, fazenda, jardim. Vítor Stepanovich trabalhou em uma fábrica como engenheiro. Galina Nikolaevna era professora de matemática. Parece normal, disse Lera com cautela. Normal, ele concordou. Era isso. Eles eram normais, davam boa comida, vestiam-se, ajudavam com as lições de casa, nunca gritavam, não ofendiam. Mas eu sempre senti que eu era um projeto para eles, que eles me levaram porque essa foi a decisão deles, o desejo deles de se tornarem pais e não porque eu precisava deles. Você entende a diferença? Eu entendo, disse Lera em voz baixa. Eles tentaram, é verdade, eles me levaram para os clubes. Eu fui para xadrez, para desenho, eles compraram livros. No meu aniversário, eles deram presentes que eu pedi. Eles fizeram tudo certo. Ele hesitou, mas eu nunca os chamei de mãe e pai. Eles não insistiram. Talvez eles entendessem que não ia funcionar. Talvez eles mesmos tivessem medo de que eu recusasse. Você viveu lá até os 18, 19 anos. Então Vítor Stepanovich morreu. Ataque cardíaco repentinamente. Dona Galina Nikolaevna sofreu muito. Eu entendi que eu estava incomodando-a. Não de propósito, apenas com a minha presença. Ela estava de luto, ela precisava estar sozinha. Arrumando minhas coisas e eu fui para Moscou. Você mantém contato com ela? Eu ligo uma vez por mês, ele disse. Vou nos feriados. Ela envelheceu muito. Conversamos normalmente, até com carinho. Só que não há entre nós o que acontece entre parentes. Não é culpa. Não é ressentimento. Apenas um fato. Lera sentiu. Ela entendeu isso sobre o simples fato, sobre as coisas que você aceitou. E não carrega mais como uma ferida, mas carrega apenas como parte de si. E você não teve vontade de encontrar sua mãe? Ele perguntou. Tive, disse ela.
Aos 17 anos eu tentei. Me deram um endereço através do serviço social. Eu escrevi uma carta. Não houve resposta. Nenhuma. Então, um ano depois, eu descobri que ela havia morrido. Antes mesmo da minha carta chegar, cirrose hepática. Arthur olhou para ela. Não com pena. Ela não gostava dessa face nas pessoas quando contava essa parte. Ele olhou com compreensão. Isso é diferente. Você estava de luto por uma pessoa que quase não conhecia, disse Lera. Eu não sei como chamar isso. Em vez disso, a porta se fechou, atrás da qual poderia haver algo, e agora não há mais. Ela tomou um gole de chá, quente, um pouco picante. No orfanato, eu desenhava muito ela, disse ela. Inventei como ela era. Eu não tinha fotos, apenas uma imagem vaga de que ela era alta e que tinha cabelo claro. Eu a desenhava um pouco diferente a cada vez, como se estivesse procurando. Você encontrou alguma vez? Não, disse Lera, mas parou de procurar. Essa também é uma espécie de resposta. Arthur assentiu lentamente, virou-se um pouco mais para ela. Você disse que desenhava em todo lugar. Você era muito talentosa. Eu me lembro, todos os outros desenhos no orfanato eram casinhas tortas e você tinha algo de verdade. Você tinha 12 anos, você não podia avaliar assim, ela sorriu. Eu podia, ele disse seriamente. Eu consegui ver a diferença desde cedo entre o que você faz porque precisa e o que você faz porque não pode fazer de outra forma. Lera olhou para ele. E a qual categoria eu pertencia? A segunda, ele disse simplesmente. Com certeza. Eles ficaram em silêncio. Do lado de fora estava quieto. O final da noite desligou o barulho da rua. Apenas de vez em quando passava um carro. Arthur, ela disse. Quando você construiu seu primeiro projeto, aquele depósito, você realmente não tinha medo de que não desse certo? Ele pensou de verdade. Eu tinha medo, ele disse. Mas o medo não era paralisante. Você sabe que tipo de medo do qual você simplesmente fica parado e não se move? O meu era diferente. Mais como uma pressão no peito, que existe, mas você vai. Você apenas vai com essa pressão. Isso é, provavelmente, o orfanato, disse Lera. Lá você aprende a conviver com a pressão. Não funciona de outra forma. Arthur olhou para ela com algo que poderia ser chamado de reconhecimento, não com palavras, mas com o olhar. Sim, ele disse, provavelmente de lá. Então eles falaram sobre Moscou. Ele se mudou para lá aos 19, ela aos 22, depois da faculdade e dos primeiros anos de trabalho no hospital de Ryazan. Em Moscou, eles moravam em bairros diferentes, trabalhavam em áreas diferentes. Andavam possivelmente nas mesmas ruas e nunca se encontraram. 18 anos na mesma cidade e se encontraram através de uma carteira de couro no estacionamento do hospital. Você acredita nessas coisas? Arthur perguntou. No fato de que algo acontece por acaso? Lera pensou. Eu não sei, ela disse honestamente. Eu sou uma pessoa prática, mas às vezes as coincidências são tão precisas que a praticidade não consegue lidar com a explicação. Sua carteira caiu exatamente ali, exatamente naquele dia em que eu estava saindo do plantão. Eu poderia ter passado direto, mas não passei, mas não passou. Ela concordou. Arthur olhou para ela. Você pensou em mim o tempo todo? Ele perguntou. Ao longo de 18 anos, a pergunta foi direta. Ela respondeu da mesma forma. Não todos os dias, ela disse, mas regularmente. Você foi a primeira pessoa que perdi e que, ao mesmo tempo, estava viva. Esse é um tipo especial de perda. Com os mortos, é claro, eles não existem. E você estava em algum lugar? Simplesmente não aqui. Arthur ficou em silêncio por muito tempo depois disso. Eu também pensei em você, ele disse finalmente. Inconscientemente. Era mais uma imagem. Uma menininha com um lápis. Eu não te procurei especificamente. Provavelmente porque não acreditava que ia encontrar ou tinha medo de encontrar e descobrir que tudo estava ruim. Que não deu certo, que a vida quebrou. Não quebrou, disse Lera. Eu vejo, ele disse. Você é uma das pessoas mais completas que eu já conheci. Você quase não me conhece, ela objetou. Eu te conheço há 19 anos, ele disse, com uma pausa de 18. Lera riu. De verdade, com facilidade, e isso foi inesperado para ela mesma. Arthur olhou para sua risada com a expressão com que se olha para algo que se esperou por muito tempo e finalmente se viu. Era quase meia-noite quando ela se preparou para ir. Ele a acompanhou até o portão, como da primeira vez, só que agora tudo era diferente. Ela já não era a mulher do estacionamento. Ele já não era um estranho do cartão de visita. No portão ela parou. Amanhã eu tenho o plantão das 8. Ela disse, eu ligo depois do plantão
ele disse sem perguntar, afirmando. Tudo bem, ela disse. Ela caminhou para o carro e pensou que naquela noite algo havia terminado e algo havia começado. Ao mesmo tempo, isso acontece quando uma porta muito longa e não fechada se fecha. Depois daquela noite, algo entre eles se reconstruiu silenciosamente e sem anúncios, como o espaço se reconstrói quando as pessoas começam a viver de forma diferente nele. Arthur ligou depois do plantão. Não todos os dias, em dias alternados. Às vezes 2 vezes por semana, mas sempre. Ela se acostumou com isso rapidamente, e isso em si já era um sintoma. Lera não se acostumava com as pessoas rapidamente. Ela sabia manter a distância com tanta naturalidade que a maioria não notava nenhuma distância, apenas conversava com ela e sentia o calor, sem entender que não era permitido chegar perto da verdadeira intimidade. Essa era uma forma de sobrevivência desenvolvida na infância e aprimorada durante anos de trabalho no hospital, onde você não pode levar a dor alheia para dentro, caso contrário, não haverá o suficiente para o próximo paciente. Com Arthur, a distância não funcionava, ou ela não a ligava. Ela mesma não conseguia dizer com precisão. Eles se viram 2 vezes naquela semana, depois da conversa sobre a infância. Na primeira vez, ele foi buscar, lá depois do plantão. Apenas assim, sem motivo especial, ofereceu para dar uma volta e jantar em um pequeno restaurante no centro, não pomposo, não demonstrativo, naqueles lugares onde a comida é boa e a música não toca muito alto. Eles ficaram lá por 3 horas e conversaram sobre coisas diferentes. Sobre livros, sobre a cidade, sobre como as pessoas mudam quando param de ter medo. Nenhuma palavra sobre o orfanato, nenhuma palavra sobre a biópsia. Apenas a conversa de 2 pessoas que se interessam umas pelas outras. Na segunda vez, ela foi até ele no sábado, durante o dia. Ele pediu que ela ajudasse a escolher a cor das paredes do escritório que ele estava reformando. Parecia uma desculpa, mas provou ser verdade. Ele realmente estava no meio do escritório com 3 amostras de tinta e uma expressão completamente perdida. Você constrói casas para outras pessoas, ela disse. Olhando para as amostras e não consegue pintar seu próprio escritório? Para os outros é mais fácil, ele disse seriamente. Existe uma tarefa técnica. Aqui só tem eu, e eu não sei o que eu quero. Esta. Ela apontou para a amostra do meio, calma, cinza esverdeada, nem fria nem gritante. Ela não pressiona e não desaparece. Você vai trabalhar nesse escritório por muito tempo. É preciso que a parede seja como um fundo e não como uma afirmação. Arthur olhou para a amostra, depois para ela. De onde você sabe como uma parede de trabalho deve ser? Eu olho para as paredes do hospital há 8 anos, disse ela. Eu sei tudo sobre o que a cor errada de um cômodo faz com as pessoas. Ele riu. Essa foi uma boa risada, baixa, real, sem a tensão que vivia nele na primeira semana. Lera notou que ele ria com mais frequência agora. Não com frequência em sentido absoluto, ele era uma pessoa contida por natureza, mas com mais frequência do que antes. Eles passaram algumas horas em casa. Ela olhou para sua biblioteca com um olhar não apressado, como na primeira visita, mas lendo atentamente as lombadas. Descobriu que ele tinha livros que ela havia lido e alguns sobre os quais ela havia ouvido falar, mas não havia tido tempo para ler. Ele deu a ela um deles. Apenas pegue, você lê, você vai devolver um dia. Esse algum dia foi dito com facilidade, como algo óbvio, que ela devolveria, que eles se encontrariam para isso, que não seria a última vez. Ela pegou o livro. Na terceira semana depois que tudo veio à tona, uma nova fase apareceu em seu relacionamento, ainda não romântica, embora Lera sentisse que isso estava indo exatamente para lá, e não tentasse se enganar. Algo diferente. Eles começaram a falar sobre o presente, não apenas sobre o passado, não apenas sobre a infância e o orfanato, sobre a vida que existe agora. Ele contou a ela sobre o negócio em detalhes, sobre como a empresa cresceu muito nos últimos 5 anos, que ele tem cerca de 40 pessoas no quadro de funcionários e 3 grandes projetos em andamento. Ele contou sobre o parceiro com quem trabalha há 12 anos. Diogo, confiável, pedante. Às vezes eles discutem, mas nunca brigam. Ele contou sobre a ideia de se expandir para outra região, mas ainda não decidiu, não quer se apressar. Ela ouviu e fez perguntas, não por falta de educação, mas porque foi interessante saber como ele toma decisões, como ele lida quando algo não dá certo. Ele respondeu detalhadamente, sem se limitar a palavras comuns, e ela notou que com ela ele fala sobre o trabalho de forma diferente,
do que provavelmente fala com seus parceiros, não na linguagem de números e estratégias, mas na linguagem das pessoas e das escolhas. Um dia, quando eles estavam caminhando pela orla, ele parou de repente. Lera, ele disse, posso fazer uma pergunta direta? Pode. Você tem alguém? Ou teve recentemente? Ela olhou para ele. Ele olhou diretamente, sem constrangimento, sem desculpas. Ele apenas perguntou. Teve, ela disse. Há 3 anos. Um colega da cirurgia. Nós nos encontramos por cerca de 1 ano. Depois nos separamos, não brigamos, não traímos um ao outro. Apenas ficou claro que nós éramos as pessoas erradas um para o outro. Boas separadamente, mas juntas, não. Por que erradas? Ele queria que eu fosse mais suave, ela disse. Ele não disse isso com palavras, mas eu senti. Ele queria que eu pedisse ajuda com mais frequência, que parecesse mais confusa. Ele precisava de uma mulher que precisasse ser salva. E eu não sei como ser assim. Arthur ouviu atentamente. Isso não é uma desvantagem, ele disse. Eu sei, ela disse. Por isso nos separamos em paz. Ele encontrou alguém que precisa de um salvador. Eu estou feliz por ele. E você? Arthur perguntou. O que você precisa? Lera hesitou. A pergunta foi séria, e ele não a fez para uma conversa social. Eu preciso de uma pessoa que não tenha medo de que eu seja forte, ela disse finalmente. Que não tente me quebrar ou me refazer, que saiba ficar em silêncio por perto tão bem quanto sabe conversar, e que saiba de onde você vem. Isso é importante. Não há necessidade de explicar no início. Ficaram em silêncio. A orla estava quase vazia. Apenas uma mulher com um cachorro estava caminhando longe. E você? Ela perguntou. Quem foi? 2 histórias sérias, ele disse. A primeira, aos 24 anos. Nós vivemos juntos por 2 anos. Ela foi embora porque eu trabalhava muito e estava muito pouco por perto. Ela estava certa. Eu estava construindo um negócio do zero e não sabia separar as coisas. E a segunda, aos 31 anos, quase 3 anos. Inteligente, bonita, bem-sucedida. Nós combinávamos um com o outro no papel perfeitamente. Ele hesitou, mas eu percebi que perto dela eu nunca falo sobre o que é importante. Apenas sobre negócios, sobre planos, sobre o exterior. Como se o meu verdadeiro não estivesse lá. Nós nos separamos sem escândalo. Ela disse que eu era fechado. Provavelmente era mesmo. Agora você não parece fechado, disse Lera. Ele olhou para ela de lado. Com você, é impossível ser fechado, ele disse. Eu não sei por quê. Porque eu te conheço desde os 12 anos, ela disse. Diante de uma pessoa que te viu em um pijama do orfanato no café da manhã, é difícil construir uma fachada. Ele riu novamente e ela junto com ele. Eles caminharam mais pela orla e havia entre eles a distância que as pessoas têm quando já entendem que ela em breve desaparecerá. Mas ninguém apressa esse momento, porque esperar também é bom. Porque quando você sabe que a pessoa está por perto e não vai a lugar nenhum, a espera deixa de ser uma tortura e se torna algo quente. Lera sentiu isso. E por causa de como ele caminhava ao lado, um pouco mais perto do que um passeio amigável simplesmente exige, ela entendia que ele estava sentindo a mesma coisa. Se passaram mais 10 dias. Durante esse tempo, eles se viram 5 vezes. Lera não contou de propósito, apenas notou uma vez à noite, quando olhava no telefone e via seu nome em chamadas perdidas, em atendidas, em mensagens. 5 vezes em 10 dias, para 2 pessoas adultas com trabalho e vida independente, isso é muito. Isso significa que ambos encontraram tempo, ambos queriam encontrar. Na segunda-feira, ele foi até sua casa pela primeira vez. Até então, eles sempre se encontravam em território neutro, cafeteria, orla, sua casa. Agora ela mesma convidou, disse por telefone que havia preparado o jantar se ele quisesse. Ele quis. O apartamento dela era pequeno em comparação com sua casa. Um estúdio no quarto andar de um velho prédio de 5 andares com tetos baixos e uma janela que dava para um pátio tranquilo. Ela o decorou como sabia. Funcional e ao mesmo tempo aconchegante, sem coisas extras, mas com alguns detalhes importantes. Uma pilha de livros na janela, uma pequena poltrona com um abajur. Na parede, 3 gravuras em aquarela com ilustrações botânicas que ela comprou no mercado há alguns anos. Arthur entrou, olhou em volta, não disse nada, apenas olhou com atenção. Como olha uma pessoa que lê no espaço algo sobre seu dono. Você mesma pendurou as prateleiras? Ele perguntou, olhando para a estante arrumada na parede. Eu mesma, ela disse da cozinha. Não é difícil, Reto, ele aprovou. Muitos não sabem. Eles jantaram.
Ela fez frango assado com legumes, comida simples sem pretensões. Ele comeu com prazer e disse que não comia comida caseira há muito tempo, querendo dizer que sempre cozinha sozinho ou come em restaurantes. Ela entendeu que ele queria dizer a palavra de outra pessoa, não como uma pessoa alheia, mas como outra pessoa. Essa foi uma pequena detalhe, mas ela não deixou passar. Depois do jantar, eles estavam sentados com chá. E ele pegou o livro do topo da pilha da janela, olhou para a capa, abriu John meio, leu algumas linhas. Você lê com marcadores ou dobra as páginas? Ele perguntou. Com marcadores, ela disse. Dobrar páginas é vandalismo. Concordo. Ele disse seriamente, como se essa fosse uma questão importante. E você? Eu leio rápido, por isso muitas vezes não consigo encontrar o marcador e memorizo a página. Isso é pior, ela disse. Mas é honesto. Eles conversaram por muito tempo sobre o pequeno, sobre o insignificante, sobre o que cada um deles ama na vida comum. Ele confessou que de manhã ouve música clássica enquanto toma café. Não porque é necessário, mas porque pensa melhor. Ela contou que nos fins de semana, quando não tem planos, gosta de andar pelas ruas desconhecidas, apenas andar sem um objetivo e olhar para as casas, para as pessoas, para as placas. Ele disse que nunca fez isso, mas parece que deveria. Ela se ofereceu para fazer isso juntos um dia. Ele disse, combinado. Na quarta-feira, eles foram passear por um bairro residencial desconhecido para ela no leste da cidade. Eles apenas caminharam e conversaram. Isso foi bom. Na sexta-feira, ela estava de plantão à noite, das 8 da noite às 8 da manhã. Um plantão difícil, 3 admissões, uma das quais exigia medidas de emergência. Às 9h30 da manhã, saindo do hospital com aquela sensação de algodão depois de um plantão noturno, quando o corpo está cansado e a cabeça ainda está trabalhando na inércia, ela encontrou uma mensagem que ele enviou às 6 da manhã. Você ainda está de plantão? Escreva quando sair. Quero ter certeza de que está tudo bem. Ela parou na porta do hospital. Releu. Então ela escreveu, saiu. Tudo bem. Noite difícil, mas conseguimos. Ele respondeu em 1 minuto. Vá para casa, durma. Eu ligo à noite. Ela guardou o telefone e foi para o carro. Por dentro havia algo quente, silencioso, que não exigia atenção, apenas quente. Como acontece quando você entende que estão pensando em você quando você não está por perto? No sábado, ele ligou depois do almoço. Como você está? Ele perguntou. Dormi quase, disse ela. Cerca de 10 horas. Isso deve ser suficiente. Eu quero te levar para algum lugar, ele disse. Não muito longe, umas 2 horas de carro. É um lugar que eu encontrei por acaso há alguns anos. Eu vou lá quando preciso pensar ou simplesmente desligar tudo que é supérfluo. Você vai? Ela não perguntou para onde exatamente. Ela disse, eu vou. Ele a buscou às 4. Eles estavam dirigindo na estrada, depois viraram para uma estrada de terra, depois de novo, e o asfalto foi substituído por cascalho. De ambos os lados, árvores altas se erguiam. Eles conversaram durante todo o caminho, não sobre algo importante, mas sobre coisas diferentes. Como conversam as pessoas que estão bem juntas e que não precisam preencher o silêncio, mas eles não se entendiam mesmo sem silêncio. Ele parou o carro perto de uma pequena clareira, depois eles foram a pé. Cerca de 15 minutos em uma trilha pela floresta. Era estreita, ele ia na frente e às vezes segurava os galhos para que não atingissem. Então as árvores se afastaram e ela viu o rio. A margem era suave, arenosa, um pouco coberta por juncos perto da água. O rio não era largo, calmo. A água escura refletia o céu e a margem oposta com uma densa floresta de abetos. Ninguém por perto. Silêncio total. Apenas a água e os pássaros em algum lugar nas profundezas das árvores. Lera parou e apenas olhou. Eu entendo por que você vem aqui, ela disse. Sim, ele disse. Eles desceram até a margem. Ele encontrou uma grande pedra lisa perto da água, seca, aquecida durante o dia. Eles sentaram-se perto. O rio corria lentamente, sem pressa. Ficaram em silêncio por muito tempo, e esse silêncio era daqueles em que não há necessidade de dizer nada, porque tudo já está claro. Lera olhou para a água e pensou que algumas semanas atrás ela estava saindo do plantão. Cansada, queria ir para casa e encontrou uma carteira de couro perto da roda de outra pessoa. Pensou em como tudo se encaixou em uma cadeia. O cartão com o nome, a mansão trancada por um portão, a xícara de café no balcão, a foto de 2 crianças na tela do telefone. Ela pensou que a vida às vezes devolve as pessoas. Nem sempre, nem frequentemente, mas às vezes.
Arthur estava sentado ao lado e também olhava para o rio, então ele se virou para ela. Eu quero te dizer uma coisa, ele disse. A voz era calma, sem ansiedade, sem solenidade. Apenas uma pessoa que sabe o que quer dizer e diz. Diga, ela disse. Eu pensei nisso por vários dias, ele começou, não porque eu duvidasse, mas porque queria dizer com precisão, sem palavras extras. Ele olhou para ela diretamente. Você me devolveu a carteira naquela noite. Depois você me devolveu a pessoa que eu perdi e parei de procurar. E então, sem planejar, provavelmente você me devolveu mais alguma coisa. Eu não chamei isso em voz alta antes, mas agora eu chamo. Você me devolveu a sensação de que há alguém de verdade por perto. Desconfortável, errado no papel, mas real. Aquele para quem não preciso manter a aparência. Larry estava ouvindo, não interrompendo. Eu não quero que você apenas venha e vá, ele continuou. Eu não quero nos encontrarmos uma vez por semana e conversar por telefone. Eu quero que você esteja por perto, realmente por perto. Ele hesitou um pouco. Eu entendo que nos conhecemos novamente há apenas algumas semanas, mas eu te conheço há mais tempo do que a maioria das pessoas em suas vidas. E eu sei que não quero deixar ir novamente. O rio corria. Em algum lugar na floresta de abetos, na outra margem, um pássaro gritou. Arthur, ela disse em voz baixa. Espere, ele disse. Eu não disse tudo ainda. Ela se calou. Ele tirou uma pequena caixa do bolso do casaco. Escura. Sem enfeites. Simples. Colocou-a na pedra entre eles. Não abriu imediatamente. Apenas colocou. Eu comprei isso há 3 dias, ele disse. Não porque é necessário fazer isso após um certo número de semanas, mas porque eu entendi e não esperei até que mais tempo passasse. Ele olhou para ela. Seja minha esposa. Eu não vejo sentido em adiar o que eu já tenho certeza. O silêncio foi longo. Leira olhou para a caixa, depois para ele, para seu rosto calmo, reto, sem teatralidade. Esse era exatamente o rosto dele quando ele tinha 12 anos. E a defendeu, sem dizer palavras extras, apenas ficou por perto e olhou. É o que ele sempre fez, na infância, e agora ficou por perto e olhou diretamente. Você não tem medo? Ela perguntou. Eu tenho medo, ele disse. Mas essa é a mesma pressão no peito que não impede. Eu vou com ela. Ela hesitou mais um segundo. Então eu vou também, ela disse. O anel serviu imediatamente, como se ele soubesse o tamanho. Ela perguntou sobre isso, quando estavam sentados na mesma pedra perto do rio, e ela olhou para a mão com a sensação incomum de algo novo no dedo anelar. Eu estava olhando para suas mãos, ele disse simplesmente. Quando você estava segurando a xícara na primeira noite, eu me lembrei. Você se lembra das mãos das pessoas? Eu me lembro dos detalhes das pessoas que são importantes para mim, ele disse. Ela não respondeu. Apenas olhou para o anel, ouro branco fino, sem excessos. Exatamente o que ela teria escolhido se alguém perguntasse. Ele não perguntou, ele apenas sabia. Eles ficaram sentados na margem por mais cerca de 1 hora. Eles falaram pouco, ficaram mais em silêncio, mas aquele era o silêncio que vale mais do que a conversa. O rio não tinha pressa em ir a lugar nenhum. Eles também no caminho de volta, já no carro, ela perguntou. Quando você percebeu o que exatamente? Que você queria isso? Sério, não apenas como uma sensação. Arthur pensou por alguns segundos, olhando para a estrada. Naquela noite, quando você mostrou a foto, ele disse. Não imediatamente, não no momento em que olhei para a foto. Mais tarde, quando você foi embora e a casa ficou silenciosa, eu estava sentado à mesa, onde havíamos acabado de conversar. E percebi que eu não gostava daquele silêncio, que eu estava acostumado com aquele silêncio por muitos anos e ele me satisfazia. Mas de repente ele parou. Em uma noite, Lera olhou para a estrada à sua frente. Eu entendi antes de você, ela disse. Quando? Quando você disse que estava pensando na menina com lápis, enquanto esperava os resultados da biópsia. Ela hesitou. Você poderia pensar em muitas coisas, nos negócios, na casa, no dinheiro. Você pensou nela, isso foi importante. Ele não respondeu imediatamente. Eu estava pensando em você, ele disse. Apenas não sabia que era você. Eles voltaram para a cidade tarde da noite. Ele a deixou em casa, subiu. Ela o chamou. Ele concordou sem longas conversas. Eles tomaram chá, quase sem conversar. Apenas sentaram-se lado a lado em seu pequeno estúdio. E isso foi bom. Natural, como acontece quando uma pessoa se encaixa em seu espaço sem esforço. Não porque ele seja pequeno ou discreto, mas porque ele é certo. Ele foi embora perto da meia-noite. Na porta, ele se demorou, pegou o rosto dela nas palmas das mãos. Olhou para ela por alguns segundos e beijou-a. A primeira vez, quieta,
e sem pressa, como ele faz tudo. Ela fechou a porta e se encostou nela com as costas. Ficou assim por 1 minuto, então sorriu sozinha no apartamento vazio de forma totalmente infantil. As semanas seguintes foram diferentes de tudo que havia sido. Sim, eles não estavam jogando com cautela. Depois daquela noite na margem, algo se soltou em ambos. Aquela moderação que ambos mantinham, não de propósito, mas mantinham. Agora ele ligava quando queria, e não quando achava apropriado. Ela escrevia primeiro se pensasse nele. Eles se viram com mais frequência, não por horário, mas por desejo, que coincidia. Ele a apresentou a Diogo, o sócio nos negócios. Isso aconteceu por acaso. Diogo foi visitar Arthur para tratar de um assunto de trabalho no domingo, quando Lera estava lá. Diogo era baixo, ruivo, com um olhar aguçado e fala rápida. Totalmente oposto a Arthur. Ele olhou para Lera, depois para Arthur, depois para Lera novamente e disse: Finalmente, eu já achava que você era um monge. Arthur disse: Vá fazer suas coisas. Diogo riu e estendeu a mão para Lera. Diogo, prazer em conhecer a pessoa que conseguiu. Conseguiu o quê? Ela perguntou. Despertá-lo, disse Diogo e olhou para Arthur com aquela mistura de ironia e calor sincero que existe nas pessoas que são amigas há muito tempo e de verdade apenas não chamam isso de amizade em voz alta. Arthur se despediu dele em 20 minutos. Lera olhou para os dois e pensou que essa era a aparência de uma pessoa que ainda tem alguém por perto, mesmo quando parece que está sozinha. Ela contou sobre ele para Natália da recepção, a mesma que no início o encontrou no banco de dados e disse: Oncologia. Eles se encontraram no corredor do hospital. Natália notou o anel imediatamente. Ela tinha uma visão profissional sobre essas coisas. Quem é esse? Ela perguntou, acenando para a mão. Um conhecido? Disse Lera. Um conhecido, repetiu Natália com uma entonação que significava total desconfiança. Aquele que você perguntou na base? Sim. Natália olhou para ela por muito tempo. Você está falando sério? Sério, Lera. Natália baixou a voz. E você encontrou a carteira dele? Devolveu e se casou. Ainda não se casou, disse Lera. Mas sim, mais ou menos. Natália olhou para ela por mais um segundo. Depois balançou a cabeça. O cinema não aceitaria isso, ela disse. Irreal demais. Eu sei, concordou Lera. 1 mês depois da margem, eles foram para Riazan. Essa foi a ideia dela. Ela ofereceu com cautela, sem impor, entendendo que para ele isso poderia ser difícil. Ele concordou sem hesitar. Ele disse que estava pensando nisso há muito tempo, apenas não encontrou um motivo. Agora havia um. O orfanato número 8 na periferia da cidade agora era chamado de Diferente. Reorganizado há alguns anos. Agora, este é um centro de adoção familiar. O prédio também apenas repintado novamente com uma nova placa e um playground no pátio que não havia antes. Eles ficaram em frente e olharam. Em silêncio, por muito tempo, aquela janela, disse Lera. A terceira da esquerda no segundo andar. Ali ficava nosso quarto. Eu me lembro daquela janela, disse Arthur. De lá era possível ver um chopo. Ele estava no quintal. Eles cortaram, ela disse. Há muito tempo ele assentiu. Eles não entraram, não precisava. Eles apenas ficaram e olharam, cada um para o seu e ao mesmo tempo para a mesma coisa. Para o lugar que deu a ambos algo importante e tirou algo importante e que agora ficava ali silenciosamente, coberto por uma cerca pintada e não exigia nada, nem perdão, nem explicações. Você está com raiva deste lugar? Ela perguntou. Não, ele disse. Já não. Isso me fez o que eu sou. Ele hesitou. E você? Não, ela disse. Isso nos apresentou. Arthur olhou para ela. Então pegou sua mão simplesmente, firmemente, como se pega algo que não vai ser solto. Eles ficaram um pouco mais, depois se viraram e foram para o carro. No caminho de volta, ela olhou pela janela, e ele de vez em quando olhava para ela brevemente, calmamente. Como olham para uma pessoa que se conhece. Conhece de verdade. Não porque eles contaram tudo um ao outro, mas porque viram um ao outro naquelas circunstâncias em que uma pessoa ainda não teve tempo de se tornar o que quer parecer. Já chegando à cidade, ele disse: Lera, você disse que tinha medo de que o que se perdeu não voltasse. Volta, ele disse. Ela olhou para ele. Volta. Ela concordou. O casamento foi pequeno. Ambos queriam isso, sem discutir especialmente, apenas disseram ao mesmo tempo e riram. Pessoas próximas, um bom restaurante, uma noite. Diogo fez um brinde que começou sério e terminou com uma piada. Todos riram, incluindo Arthur. Natália da recepção também veio. Lera convidou, porque quis. Natália balançou a cabeça a noite inteira.
com a aparência de uma pessoa que vê algo inacreditável, mas está pronta para aceitar. Dona Galina Nikolaevna, mãe adotiva de Arthur, veio de Tula, idosa, grisalha, com um sorriso discreto. Ela pegou a mão de Lera em algum momento e disse apenas: "É bom que você tenha aparecido." Lera não perguntou o que ela queria dizer, ele entendeu assim. Então houve muita coisa normal, real. A casa dele se tornou sua casa também, não imediatamente. Ela se mudou gradualmente, trazendo as coisas em partes, como se estivesse verificando se algo mudaria. Nada mudou. Seus livros ficaram na estante dele junto com seus livros, misturados, sem sistema. Suas gravuras em aquarela com ilustrações botânicas foram penduradas no quarto. Ele não se opôs. Ele disse que há muito tempo achava que as paredes estavam vazias. Ela continuou trabalhando no hospital. Ele me ofereceu para parar. Entendeu que isso não era um trabalho, mas parte do que ela é. Às vezes, ele a encontrava depois dos plantões noturnos. Apenas ficava na entrada com café, em silêncio. Ela saía, ouvia, e cada vez isso era inesperadamente bom, embora ela já soubesse que ele estaria lá. Certa noite, ela encontrou em sua mesa de trabalho uma folha de papel. Estava separado dos documentos, obviamente não por acaso. No papel havia um desenho simples, a lápis, uma árvore com folhas muito detalhadas. Ela pegou a folha e olhou para ela por muito tempo. Então ela percebeu que não era seu desenho. As linhas eram diferentes, a mão era diferente. Foi ele que desenhou de memória. Aquela árvore da janela que ele encontrou uma vez no orfanato e se lembrou. Quando ele entrou no escritório e viu que ela estava segurando a folha, parou na porta. "Você desenha?" ela perguntou. "Não", ele disse. "Eu nunca consegui." "Mas eu me lembrei disso." Ela colocou o desenho de volta na mesa. "Deixe aqui", ela disse. "Já deixei", ele disse. A cidade estava barulhenta lá fora. A casa estava quente e silenciosa. Na mesa do escritório havia um desenho a lápis de uma árvore com folhas detalhadas. A memória da janela, em um prédio estatal, nos arredores de Riazan, onde duas crianças se encontraram uma vez. Depois se perderam, depois se encontraram novamente. Algumas coisas voltam, nem tudo, mas aquelas que devem voltar, voltam. Às vezes, depois de 18 anos, às vezes por meio de uma carteira de couro no estacionamento do hospital, às vezes por um nome em um cartão.